Existe uma forma de religiosidade tóxica para a espiritualidade. E uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliarmos que tipo de religião nós estamos exercendo. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém, gente? Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui cultuando ao Senhor e agora nós vamos meditar na sua palavra e nós temos conversado, esse mês sobre este tema da religiosidade tóxica e a gente tem percebido aqui por meio dos textos que temos exposto as áreas, as esferas da nossa vida que essa toxicidade pode chegar. A gente às vezes, em vez de falar palavras diferenciadas aqui, a gente sofre um pouco, né? E nós falamos então sobre a religiosidade tóxica por meio dos pensamentos, por meio das palavras e por meio dos sentimentos, as emoções que muitas vezes nós emprestamos para esse tipo de religiosidade que é nociva. Então nós às vezes pensamos religiosamente coisas nocivas. Por vezes nós emitimos palavras religiosas que são nocivas. E por vezes nós nutrimos sentimentos que são também nocivos, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. E hoje eu gostaria de falar então sobre relacionamentos, Então, na verdade é aonde a corda estoura, Porque enquanto a gente tem pensamentos, enquanto a gente tem sentimentos, enquanto a gente utiliza palavras de maneira adequada, a gente consegue até mascarar um pouco a religiosidade tóxica. Mas quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, aí isso aparece com maior evidência. E eu fiquei pensando porque falar sobre relacionamentos geralmente é algo muito prático. Eu poderia dizer assim para vocês agora e acabar o sermão já. Quantos gostariam que isso acontecesse? Graças a Deus, gente, Pensei que vocês iam querer que acabasse rápido. Mas quando a gente fala assim de relacionamentos, a palavra de Deus é bem categórica nesse sentido. Como devem ser os nossos relacionamentos? Devem ser pautados no amor. Então, eu poderia resumir tudo isso dizendo assim, olha, você quer praticar uma religiosidade que seja saudável? Então, simplesmente pratique o amor. Amém? É isso. Simples assim. Mas a gente pensa assim, ok, falar sobre amor é o que a palavra de Deus nos ensina, ela nos instrui, mas assim, as manifestações de amor, elas exigem de nós algumas práticas bem específicas. E, gente, eu estava pensando seriamente em tratar sobre temas, essa semana, sobre relacionamentos, e a questão do perdão. Porque se tem uma coisa que azeda as relações, é exatamente a falta de perdão. É não saber lidar com essa questão de pedir perdão e de perdoar. E quando eu pensei em amor e amor na prática, me veio já esse tema assim, amor na prática ele vai se dar nessa área de pedir perdão e perdoar. Talvez eu olhando para o semblante dos irmãos aqui, domingo após domingo, eu concluí que vocês têm muitas dificuldades de pedir perdão e perdoar. E aí eu falei, Senhor, vou orar então para que venha uma palavra nesse sentido, para que a gente aprenda então a perdoar. Mas aí me ocorreu uma ideia de consultá-los. E eu falei, eu vou consultar a igreja e muitos aqui receberam aí uma enquete, eu mandei algumas perguntas para algumas pessoas. E a enquete era a seguinte questão: qual aspecto prático do amor você considera mais desafiador? Então, qual aspecto prático do amor você considera mais desafiador? E eu dei 3 alternativas.
Primeira delas, servir sem esperar nada em troca. Isso é um desafio, um baita desafio. Servir as pessoas e servir a Deus, né? Mas principalmente servir as pessoas sem esperar nada em troca. A segunda opção, ser paciente e tolerante com pessoas diferentes de você. Isso também é desafiador, né? Ser tolerante com pessoas que são diferentes de nós. E a terceira opção era perdoar, né, e pedir perdão. E eu estava crente que vocês iam tropeçar nesse terceiro ponto aqui. Já estava o sermão pronto praticamente. Mas bendita a hora que eu resolvi consultá-los, né? E aí, gente, o desfecho foi o seguinte. 50 pessoas receberam essa enquete. Então, 50 irmãos aqui da igreja receberam essa enquete. 45 me responderam. Então, 5 aí, não sei se é os 3, né? Ficou com dificuldade de escolher um, mas teve 5 pessoas que não responderam. Mas eu já imagino o que é. Então, 45 pessoas me responderam, das quais 6 dessas pessoas votaram na opção 1, servir sem esperar nada em troca. Então, dos 45, 6 votaram dizendo que o desafio maior é servir sem esperar nada em troca. A opção 3, a que eu estava imaginando, né, pedir perdão e perdoar, a gente teve 4 votos só. 4 pessoas votaram nessa. E pasmem vocês, mas ser paciente e tolerante com pessoas diferentes de você recebeu 35 votos. Então eu já descobri qual que é o tendão de Aquiles de vocês. Ok, gente, as três são desafiadoras mesmo, 3 opções são desafiadoras. Mas vocês mudaram o rumo do meu sermão, então parabéns para vocês. A culpa de tudo que eu falar aqui, que acontecer, é de vocês mesmos, tá bom? Vocês são os culpados. Nós já definimos aqui então, nos sermões anteriores, que a ideia de tóxico, ela é tudo aquilo que é nocivo. E, em contrapartida, saudável é tudo aquilo que promove a saúde e o bem-estar de determinado ambiente. E é óbvio que Jesus, ele propôs para nós que nós vivêssemos pautados naquele grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E perceba alguns textos aqui, antes de a gente ler o texto base, mas Jesus aqui no seu ministério terreno, ele deu aos discípulos o que ele chamou de um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. E qual é esse mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, assim, gente, já é difícil a gente amar alguém, né? É amar de verdade o próximo. Principalmente quando o próximo é bastante diferente de mim. É quase impossível isso. Mas Jesus eleva isso à enésima potência, porque ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas não de qualquer jeito, não do jeito que você acha que tem que amar, é do jeito que eu amo vocês. Desafiador ou não? Bastante, né? Mas Jesus continua, ele fala assim também que amarás ao teu próximo, né? E essa é uma lição também bastante evidente, amar o próximo como eu amei vocês, mas também ame o próximo como a ti mesmo. E esse também é um desafio para nós. Porque nós, queridos, assim, não existe 3 mandamentos, tá? Não existe amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Não existe esse mandamento. E não existe esse mandamento porque, via de regra, nós já nos amamos demais. Nós nos amamos muito. Nós gostamos muito de nós mesmos. E até aquelas manifestações que a gente acha assim, coitadinho, não é exatamente porque as pessoas se amam demais. Mas o ponto aqui que Jesus está falando é, você se ama demais, então, já que você talvez tenha dificuldade de amar o próximo como eu amo, então ame o próximo como você ama a você mesmo. Aí fica um
pouco mais fácil de entender, né? Mas aí Jesus, para arrematar, ele vai, assim, dar uma sugestão aqui que é praticamente impossível, porque daí ele diz assim: amai os vossos inimigos. Só Jesus na causa, né? Amar os nossos inimigos. Então, assim, amar como ele amou, amar os outros como nós amamos a nós mesmos e, inclusive, amar os nossos inimigos. Então, a gente já extrapolou a ideia de alguém que é diferente de nós. Nós somos desafiados a não simplesmente amar quem é diferente, mas amar aquele que nós sabemos que é nosso oponente, é nosso inimigo. E Jesus pode falar isso, porque ele assim o fez. A palavra de Deus nos diz que quando nós ainda éramos seus inimigos, ele morreu por nós. Nós acabamos de cantar uma canção que exalta essa verdade, né? E o texto então, que eu gostaria de ler com vocês se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 49 ao 56. E claro que eu pensei, tá? Alguns aí talvez já lembraram da parábola do bom samaritano, né? Então talvez você pensou, um texto bom, e eu pensei nisso, né? Um texto bom para falar sobre relacionamento com o diferente seria o bom samaritano. Mas provavelmente vocês diriam assim, bom, é uma parábola, nem existe isso daí de verdade, né? Só uma parábola. Então eu preferi escolher um texto aqui, que são situações bem práticas, assim, né? E a gente pode se identificar um pouco aqui com esse texto. Lucas capítulo 9, dos versos 49 ao 56, nos diz assim: Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E enviou mensageiros para que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para a outra aldeia. Oremos. Senhor, mais uma vez nos colocamos em sua presença, diante da sua palavra, e pedimos, Deus, que nesses breves momentos de reflexão, o Senhor fale conosco, o Senhor nos instrua, nos ensine, porque o Senhor é a nossa esperança, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude naquilo que nós temos dificuldades, ó Deus. E que venhamos a compreender, entender, ó Deus, e praticar a Sua palavra no nosso dia a dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero responder aqui na leitura desse texto é: por que nós exercemos uma religiosidade tóxica em nossas relações? Por que isso acontece, então? E o texto que nós lemos aqui, eu extraí duas lições aqui para a gente avaliar, né? A primeira lição que eu enxergo aqui neste texto é que as nossas relações, às vezes, são tóxicas, mesmo que com base na religiosidade, porque nós temos a tendência de ver o outro como um competidor e não como um aliado. Essa é uma questão bem prática. O texto aqui, versículo 50, Jesus repreende os seus discípulos dizendo: Não os proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. O texto deixa evidente aqui que os discípulos estavam aprendendo com Jesus. Eles estavam aprendendo sobre o que deveria ser a verdadeira religião. Como eu exerço a verdadeira religião? E Jesus falou para eles: olha, vão e em meu nome curem os enfermos.
Em meu nome, expulsem os demônios. Em meu nome, vocês têm autoridade para pregar o Evangelho. Essa é a comissão para todos os discípulos de Jesus. Onde vocês virem pessoas sendo prejudicadas, sofrendo, sendo abusadas, tanto por Satanás quanto por outras pessoas, cheguem ali e exerçam a justiça do reino. E os discípulos de Jesus, então, estão nessa empreitada de, junto com Jesus, exercer o ministério e ampliar o reino de Deus. E os discípulos de Jesus estão aprendendo, então, a orar pelos enfermos, a expulsar demônios. E a gente viu essa saga aqui já acontecendo várias vezes, né? Os discípulos aprendendo como que ora, qual é a oração ideal, como que eles se conectam com Deus, em relação ao próximo, como lidar, né, com as pessoas. E aí vem João, e ele vai então dizer para Jesus, né, talvez achando que tinha feito uma boa coisa, né, e ele chega para Jesus para passar um relatório. Ele fala: olha, Jesus, é o seguinte, a gente viu uma outra pessoa diferente de nós, que não é do nosso grupo, não é da nossa equipe, a gente não sabe quem é um diferente. E a gente viu ele, em seu nome, expulsando demônios. E aí, o que a gente fez? Nosso entendimento religioso é que essas pessoas que são diferentes de nós, elas devem ser proibidas de fazer as coisas que nós fazemos. Esse é um entendimento bem comum, né? A grande questão que aparece aqui, gente, para nós, é que o problema não é a grandeza da diferença entre as pessoas, mas é a pouca quantidade de tolerância que é o problema. Então, assim, não é porque as pessoas são muito diferentes de nós que nós temos problema. O problema é porque a nossa tolerância, a nossa paciência em relação ao diferente é muito pequena. E o que Jesus está querendo dizer é que, se alguém, em nome de Jesus, faz o que Jesus faz, ele não é um competidor. Ele não é um adversário. Ele não é um opositor, mas ele é um aliado. Quem não está contra vocês, está a favor de vocês. Essa é a lição que Jesus aqui ensina, porque a religiosidade praticada pelos judeus era uma religiosidade sectarista. A gente sabe que a ideia de seita é separação, divisão. E é por isso que existe aí N religiões, N comunidades, existem muitas igrejas que elas surgiram de divisões. E às vezes as divisões em questões secundárias, questões periféricas, às vezes causa uma ruptura relacional quase que impossível de se solucionar. E o que Jesus estava querendo dizer é que no reino dele não existe placa, o reino de Deus não existe um grupo só específico, mas no reino de Deus existe espaço para todo mundo. Porque Deus salva pessoas de todos os tipos. E se eu perguntasse aqui para você, qual é o problema de as pessoas serem diferentes? Talvez você teria dificuldade de responder. Porque quem disse para nós que ser diferente é ruim? Imagine o contrário, imagine se todo mundo, nesse ambiente, vamos pensar aqui no nosso ambiente, se todo mundo que está aqui dentro fosse exatamente igual a você, seria bom ou seria ruim isso? Imagine, todo mundo ia ser igualzinho você. Ia ser um lugar inóspito, né? Talvez. Porque, bem da verdade, que às vezes a gente não aguenta nem... A gente convive conosco porque nós não temos opção, né? Aí, se desse, eu dava um tempo de mim. É aquela filosofia, né, do Tiririca, né? Onde quer que eu ia, eu estava, né?
não tem como fugir de si mesmo. Mas a gente fica pensando assim, rapaz, olha que interessante. Se todo mundo aqui fosse igual eu acho que seria um lugar bem complicado também. Mas então, por que a gente não é tolerante com o diferente? Se a gente imaginasse que todos fossem iguais a nós seria difícil, então por que a gente é tão intolerante? Por que a gente quer então que o diferente seja igual, se a gente tem a certeza que se ele fosse igual seria ruim? E mais do que isso, o reino de Deus, ele é composto, a igreja de Jesus, ele é composto por uma diversidade. Nós estamos aqui, pessoas muito diferentes umas das outras, e não só na aparência física, mas personalidades, habilidades. Nosso potencial, nós temos diferenças, e essas diferenças são expressões da multiforme graça de Deus. Sabe quem fez as pessoas, uma diferente da outra? Quem que foi? Deus. Então, a gente chega a essa conclusão que a religião, ela tem como objetivo restaurar relações, e não alimentar e manter as separações que existem entre nós. Eu não estou falando aqui de ecumenismo, de você se aliar com pessoas que não creem em Deus, que creem em deuses diferentes. Eu não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando sobre a ideia da tolerância e da paciência. Porque a paciência, ela é uma virtude que faz a gente analisar as circunstâncias de maneira adequada. Sabe quando você fala assim, rapaz, desculpa, é que na hora eu não entendi direito. Ué, se você não entendeu direito, o que aconteceu? Porque você não teve paciência, você não esperou, você não analisou o que foi falado. Então, às vezes, a gente causa um monte de problemas relacionais, porque às vezes a gente tem dificuldade de ouvir o outro. E às vezes a gente tem dificuldade de ouvir o outro porque o outro é diferente. E a gente entende que a diferença dele faz a gente, obriga a gente a estar separado. A gente sempre pensa que o diferente é um opositor e não um aliado. Tem uma fala aqui de John Wesley, muito interessante, uma resolução dele, e eu acho que seria um conselho ótimo para a gente nesse ponto aqui, né? John Wesley diz o seguinte: o que resolvi evitar, por todos os meios possíveis, foi a estreiteza de espírito, o zelo partidário, o estar constrangido às nossas próprias vísceras, esse fanatismo miserável que faz que alguns não estejam dispostos a pensar que há alguma obra de Deus a não ser entre eles. O que John Wesley está orando e pedindo aqui é exatamente isso. Ele chama essa ideia de intolerância, de falta de paciência e amor ao próximo, como um espírito pobre. E que Deus então o livrasse deste zelo partidário, de estar então ali muito constrangido às próprias vísceras. O apóstolo Paulo usa também um termo, né? Ele fala que o Deus de alguns é o próprio ventre. Essa ideia de estar ensimesmado demais. E esse é o grande desafio. Nós temos dificuldades de exercer o amor nas questões de tolerância e paciência com o próximo, porque por vezes nós estamos ensimesmados demais. Mas por que exercemos uma religiosidade tóxica em nossas relações? Então a gente acabou de ver aqui os discípulos de Jesus, né, com essa postura partidarista, mesmo estando com Jesus, querendo evitar, né, e se separar do outro. Mas a gente tem uma segunda regra aqui, que a gente tem costume de esquecer. E esse segundo ponto aqui seria, as nossas relações às vezes são tóxicas no ambiente da religiosidade, porque nós temos a tendência de se esquecer da regra de ouro. E quem lembra aí da regra de ouro? Olha só que interessante. A partir do versículo 54, diz assim: vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?
Quem aqui já fez essa oração já? Pedindo fogo do céu para consumir alguém. Isso aqui é bíblico, senão os discípulos não falariam isso. O que está acontecendo aqui, gente? Jesus, o texto fala que Jesus estava com um semblante resoluto de alguém que ia para Jerusalém. A gente sabe aqui que eram os últimos momentos de Jesus. Jesus ia para Jerusalém exatamente para iniciar aquele processo da paixão, né? Onde ele faria a ceia com os discípulos, seria traído, seria entregue, seria julgado, condenado e morto, né? E Jesus, então, ele resolve passar por Samaria. Jesus tem uma mania de ficar passando por Samaria toda hora, né? E Samaria não era um lugar adequado para um judeu passar. E da mesma forma que um samaritano não era inteligente da parte dele passar por dentro da Judéia ali. Porque a gente sabe que há uma rixa histórica aqui. A gente sabe que os samaritanos, para os judeus, era escória, e os samaritanos tinham um desejo, assim, um sentimento nocivo também em relação aos judeus, uma raiva, uma ira, um ódio contra os judeus por não serem aceitos, por serem excluídos. Porque os samaritanos, eles eram judeus misturados, né? Ali na época onde o povo ficava exilado, na Babilônia, enfim, eles se misturavam, né? E aí os judeus entendiam que os samaritanos eram uma raça inferior. E Jesus, então, volta e meia, tinha essas resoluções de passar por Samaria. E geralmente, quando Jesus passava por Samaria, era para se relacionar com alguém. Quem não lembra aqui da mulher samaritana, né? A qual Jesus encontra num poço, e ele tem aquele diálogo com ela, e ele vai, então, fazer aquilo que a religião faz. Porque a pergunta da mulher samaritana era: aonde religiosamente é correto adorar a Deus? No Monte Gerizim, lá no Monte Sinai, aonde que é? E aí Jesus fala: olha, nenhum dos dois lugares. O Pai precisa ser adorado em espírito e em verdade. Qualquer lugar é lugar para a gente cultuar e adorar o Senhor. Mas a expressão de adoração de Jesus ali naquele momento é restaurar a relação. Porque os discípulos ficam espantados, a própria mulher fica espantada. Um judeu vindo falar com um samaritano. E mais do que samaritano, uma mulher samaritana. Está tudo errado isso aqui. Mas Jesus não está preocupado com essas coisas. Porque Jesus, ele veio para restaurar relações e restaurar a relação das pessoas com Deus também. E aí, então, Jesus enfrenta toda essa diferença e ele vai novamente aqui no final do seu ministério passar por Jerusalém. E o que acontece? Quando Jesus está indo para Jerusalém, o texto fala que eles vão passar por uma aldeia samaritana. E pensa lá, Jesus com 12 discípulos, entrando numa pequena aldeia, eles poderiam, né, acabar com todo o mantimento dali facilmente, né? Eles chegariam ali na panificadora e iam comprar todos os pães lá, iam acabar com tudo. Então, o que Jesus faz? Ele manda na frente, né, discípulos para avisarem, para que quando eles chegassem na aldeia, a aldeia estivesse preparada para recebê-los, né? Separasse ali o alimento ali e tudo mais, porque é a mesma coisa. Pensa aí, lá na sua família, lá do nada chega 10 pessoas lá na sua casa. Complica um pouco, né? Sem avisar, né? Então é mais ou menos isso. Você chega numa aldeiazinha pequena que tem ali, né, tudo contadinho as coisas, chega um grupo grande de pessoas e geraria desfalque ali, né? Então Jesus, pensando nisso, antecipa e avisa que está chegando. Só que quando Jesus chega para procurar ali uma hospedagem, o texto fala que os samaritanos perceberam o semblante de Jesus, que estava decidido a avançar para Jerusalém. E novamente aqui entra o assunto religioso. É uma religiosidade tóxica. Por quê? Porque quando alguém passava por ali, eles sabiam que eles estavam indo adorar a Deus em Jerusalém. E eles têm o seu próprio lugar de adoração. Então, como assim? Você vai querer passar por aqui, consumir aqui os nossos produtos, se hospedar aqui nas nossas casas,
E aí você vai ir para Jerusalém adorar o Senhor lá? Está errado isso. E aí a atitude dos samaritanos era de se esperar. O que eles fazem? São hostis para com Jesus. Eles não querem receber Jesus, não querem hospedar Jesus e os seus discípulos. E quando, diante dessa negativa, os discípulos de Jesus então tomam a iniciativa, porque os discípulos de Jesus também são religiosos. E eles lembraram, sabe de que texto eles lembraram aqui? 1 Reis, capítulo 1, dos versos 9 ao 16. Está vendo como os discípulos de Jesus são crentes? Eles lembraram do texto bíblico. O texto bíblico, para quem não lembra, é a história do rei Acasias, né, que assumiu no lugar de Acabe. E sei lá o que aconteceu, o homem caiu lá do segundo andar, caiu no chão, se machucou, ficou doente ali. E ele não conseguia mais se locomover, e ele fica preocupado, ele fala, poxa, eu sou rei, caí aqui, me quebrei aqui, agora estou doente, e não sei se eu vou morrer ou não. Faz o seguinte, vão lá e vão consultar o Deus lá, Baal, não lembro o nome lá, Deus de Ecrom lá, né? E então o pessoal vai, e aí eles estão indo, e Deus fala para Elias encontrar esse pessoal no meio do caminho. E Elias fala para eles assim, olha, não tem Deus em Israel para que o rei vá lá consultar um Deus pagão? E Elias sobe o monte. E aí Elias fala assim, antes de subir, Elias fala assim, olha, por causa dessa atitude de Acasias, de em vez de consultar o Senhor, ele ir consultar um Deus pagão, ele não vai mais levantar dessa cama, ele vai morrer. Eu estou dizendo aqui agora que ele vai morrer. E aí o pessoal volta com essa notícia para o rei Acasias. Ó rei, é o seguinte, a gente encontrou, estava indo lá falar com lá o Deus Baal lá, mas no meio do caminho um homem encontrou a gente, ele falou que você não quis consultar Deus e agora você vai morrer. E aí o rei fala, quem que falou isso? Como que é a aparência dele? E daí é interessante, né? Porque eles falam, é um cara vestido de pele, né? Um cintão de couro, assim, e pele, né? De camelo, assim. Tipo João Batista lá no Novo Testamento, né? E aí o rei fala, é Elias. Vamos fazer o seguinte, ele escolhe um capitão, com ali um capitão de uma guarda de 50 soldados. Ele fala, subam lá no monte e mandem Elias descer aqui e falar comigo. E Elias, os 50 homens, né, sobem, e o capitão chega lá em cima e fala assim, Elias. E Elias está sentadão lá, de boa, né? E aí, Elias, o rei está mandando você descer. Você é um homem de Deus, então desça lá que ele quer falar com você. E aí Elias fala, olha, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu aqui e consuma vocês. E os 50 viram torresmo lá em cima. E daí morreu, né? Os caras não descem, o que aconteceu? Os caras lá sumiram lá, né? Aí o rei manda uma segunda equipe, mais um capitão com 50 soldados, e eles sobem lá, né? E eles falam, olha, o homem de Deus, você precisa descer, o rei está mandando você descer. E aí Elias fala, você está me chamando de homem de Deus? Então tá, se eu sou homem de Deus, então agora vai descer fogo do céu e vai consumir vocês. E novamente, né, 50 torresmo ali em cima. E daí volta e um terceiro pelotão é convocado, né? O rei fala pro capitão, você agora reúne 50 soldados e sobe. O que vocês acham que esse soldado aí, né, esse capitão fez? Poxa, ele foi subindo e, né, a gente vai ter que negociar, né, porque tá feia a coisa. Quando ele chega lá em cima, ele já chega assim, homem de Deus, por favor, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus homens aqui. O rei mandou você descer, mas, puxa, já veio aqui 2 capitães com 50 soldados e sumiram, né? Morreram todos. Então, não me mata. Não manda fogo sobre mim e nem sobre os meus homens aqui. E daí é interessante que vem a palavra do Senhor e fala para Elias, desce com esse soldado aí. Não mata eles, não. E aí Elias desce com eles. Então, quando os discípulos estão aqui diante de alguém que está rejeitando Jesus e rejeitando eles, a religiosidade deles estava carregada com essa convicção aqui. O que? Eles estão rejeitando a gente? Estão rejeitando o homem de Deus aqui?
O homem de Deus, Elias, é uma coisa, mas Jesus é o próprio Deus, que eles estão rejeitando a gente. Samaritano rejeitando nós, que somos cristãos, somos de Deus. Senhor Jesus, a gente pode orar para vir fogo do céu e esses samaritanos virarem torresmo também? Igual. E daí Jesus fala assim, Jesus concorda com isso ou não? É interessante, né? Porque Jesus, porém, voltando-se, né? Ou seja, Jesus vira para eles e Jesus os repreende. E Jesus repreende eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? E é interessantíssimo isso daqui, porque, gente, o que Jesus está querendo dizer é que o povo já chamava Jesus de o Elias que viria. O que Jesus está falando é que, por que a atitude deles era de que Deus mandasse fogo e consumisse, e não de ter misericórdia como Elias teve com o terceiro pelotão? Porque a gente sempre quer que o fogo desça sobre a cabeça das pessoas diferentes. E aí, Jesus vai falar assim, o Filho do Homem não veio para destruir almas, não veio para destruir as pessoas. Ele veio para salvá-las. E essa regra de ouro que a gente fala, ela ficou muito famosa aí, não sei se quantos conhecem, um filósofo do iluminismo, né, chamado Immanuel Kant. E ele tem dentro da filosofia dele, ele tem algo que ele chama de imperativo categórico. E a ideia do imperativo categórico é respeito por uma máxima universal. Então, ele percebe que dentro das questões relacionais, existe uma moral que é universal, que não precisa você não aprende lendo livro, não é para algumas pessoas, é para todo mundo. Então, quando você age de maneira autônoma, porque é seu dever agir daquela forma, independente se as outras pessoas agem ou não, isso você está diante de um imperativo categórico. Então, por exemplo, todo mundo sabe que roubar é errado, não é verdade? Todo mundo sabe que roubar é errado. Inclusive, quem rouba, ele sabe que é errado também. Então, ele pode ter a consciência de que aquilo é errado, mas ele faz. Agora, o Kant ele pensa assim, vamos supor que a pessoa pensa assim, antes ela vai roubar alguém e dela pensa, não, mas se eu roubar, eu posso ser preso. E eu não quero ser preso. Então ele pensa assim, esse ainda não é o imperativo categórico, porque você não rouba o outro porque você está com medo de ir para a cadeia. Agora, você pode pensar assim, eu não vou roubar o outro porque é errado roubar. Isso é um imperativo categórico de Kant. Mas, na verdade, Jesus, ele lá em Lucas, né, se voltar um pouquinho no capítulo 6, no versículo 31, Jesus diz o seguinte, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. A regra de ouro, na verdade, quem inventou foi Deus. Façam para os outros aquilo que você espera que façam para você. Não sei quem já leu aqui o livro A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. E é interessante esse livro porque ele descreve ali vários códigos morais que ele estudou em expressões religiosas diversas, né? Então, ele pegou todas as religiões que existem no mundo e ele fez um estudo sobre as questões morais, como essas religiões incentivam os seus adeptos a viver a moralidade. E a conclusão que ele chegou é que todas as instruções e as regras dessas religiões, elas vão praticamente ecoar os 10 mandamentos, né? E a regra de ouro como ideal para as relações humanas. Então, independente das religiões, as pessoas têm o mesmo imperativo categórico. E de onde que elas tiraram essa ideia de que é uma máxima não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam para você? Eles tiraram dos 10 mandamentos aqui. E da fala de Jesus, né? Se você não quer
que alguma coisa aconteça com você, não faça também aos outros. Jesus aqui, gente, ele está ensinando para os seus discípulos, quando ele repreende eles, de que a lição é a prática do amor, mas especialmente o amor para aqueles que não são dignos de amor. Esse é o grande desafio para nós. Porque às vezes a gente seleciona pessoas das quais é muito fácil e muito conveniente amar. Mas a lição de Jesus aqui é: vocês precisam amar as pessoas que são diferentes, mas não só porque elas são diferentes, é porque às vezes essas pessoas nem são dignas de serem amadas. Essas pessoas que você precisa amar. Porque amor, gente, biblicamente falando, não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com atitudes, com decisões que nós tomamos. É ação prática. Eu não preciso ficar sentindo para amar. Aliás, a gente precisa amar e às vezes sem gostar das pessoas. Sabia disso? Tem pessoas que a gente não vai gostar de todo mundo. Mas é uma obrigação a gente amar as pessoas. E como é que a gente ama as pessoas? Entendendo que não necessariamente as pessoas, por serem diferentes, são meus inimigos. E também entendendo que existe uma regra de ouro, que é: ame o próximo como Jesus amou a gente. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Ame os seus inimigos. Por que eles precisam de amor? Exatamente porque eles não são dignos dele. É aí que o amor encaixa perfeitamente. E o texto de Lucas continua: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga. Esse é o tipo de relação baseado numa religiosidade saudável. É simplesmente amar nos termos de Jesus. Então, matar alguém, enganar alguém, usar as outras pessoas, não tem nada a ver com amor. Por quê? Porque ninguém quer ser tratado desse modo. Então, quando a gente vê as pessoas sendo tratadas assim, a gente sabe que isso é ruim. Então, é óbvio que não é assim que a gente deve agir. Todos nós desejamos, e agora estou falando com você deseja que as pessoas sejam pacientes e tolerantes com você, não deseja? Por que você deseja isso? Porque é assim que deveria ser. Esse seria o ideal. E a gente assiste lá o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo. E às vezes a gente é bem impaciente, bem intolerante com as pessoas que pensam diferente e tal, mas quando a gente é tratado com intolerância, a gente acha ruim. Até tem, né, um exemplo assim de trânsito, por exemplo. Imagina que você está indo aí numa avenida, 3 pistas, assim, né? Você está indo, de repente, você vê os cones assim desviando para ir para a pista do meio, né? Tem só as duas, a do canto e a do meio funcionando. A terceira pista, a 200 metros, vai fechar. E daí o que acontece? Você vê a placa e você já dá seta e entra. Mas sempre tem aquele abençoado que finge que não vê as indicações e vai até lá na frente, lá, né? E quando ele chega lá na frente do cone, é a tua vez, assim, ele joga o carro na tua frente. Aí você fica bem feliz com isso, né? E tal, esse cara aí, esse palhaço aí sabia que a pista ia desviar aqui. Eu vi lá atrás, a 200 metros atrás, ele também viu. E aí agora vem aqui, joga o carro na minha frente e tudo mais. E aí a fila ali está indo e você fica pensando, né? Puxa, o trânsito, rapaz, tem que chegar na igreja lá e eu vou me atrasar. Deus sabe que eu preciso chegar mais rápido. Esse incidente aí, né, das pistas fez eu perder um tempo. Vou fazer o seguinte, vou jogar aqui para a pista mais rápida aqui e vou embora. E aí você está indo, né? E quando você olha a pista, essa pista está fechada agora. E aí tem a indicação para você vir para cá. E daí você vê uns caminhões lá na frente e fala, sabe o que eu vou fazer?
vou dar uma acelerada aqui, lá na frente eu jogo na frente de algum caminhão, de algum motorista que está dormindo no celular, e aí dá boa, né? Então, sempre tem alguém que está meio dormindo lá, eu jogo na frente. E aí você acelera, quer chegar na igreja, né? Quando você chega lá na frente, você percebe que para-choque com para-choque, ninguém está dando espaço. Aí você chega nos cones, dá a seta e ninguém deixa você entrar. E aquele cara que entrou na sua frente lá, passa por você e dá uma risadinha assim e vai embora. Não deixa também. Aí você fica como? Pô, sacanagem, eu estou dando seta, eu não tem para onde eu ir aqui, o pessoal podia deixar eu entrar aqui, né? Então, é um exemplo comum, porque eu sei que isso acontece com vocês todo dia, né? A gente, às vezes, fica brabo, intolerante para alguns tipos de ação, a gente fica impaciente, fica irado, mas quando chega a nossa vez, as pessoas deveriam entender que a gente fez aquilo por algum motivo. Aquelas pessoas que não deixaram eu entrar, deveriam ter entendido que se eu estou fazendo isso é porque eu estou com pressa. De repente, eu estou até com uma urgência ali. Onde já se viu não me deixarem entrar. Então, essa ideia aqui nas relações, elas aparecem no ensinamento do próprio Jesus. Quando criticaram, né, o presidente americano Abraham Lincoln, por ele ser muito cortês, né, com os seus inimigos, e foi dito para ele, né, que a estratégia política, na verdade, deveria ser o contrário, não tinha que ser cortês com os seus inimigos, ele tinha, na verdade, destruir eles, né? E a resposta do Abraham Lincoln é assim: eu não os destruo tornando-os meus amigos? Essa é uma lição interessante. Se você pega um inimigo e transforma ele num amigo seu, você não destruiu ele, de certa forma? Porque o amor faz isso, o amor destrói, mas destrói a de novo essa palavra. Vocês entenderam, né? E, para concluir aqui, queridos, eu gostaria de pensar assim que, tanto para os judeus, neste texto, quanto para os samaritanos, a prática religiosa deles era muito tóxica para os relacionamentos. Samaritanos eram hostis para com os judeus eram hostis para com os samaritanos. E a religiosidade de ambos, ela respaldava então atitudes de orgulho, superioridade, desprezo, uma ira destrutiva e uma série de outras ações. A questão aqui que eu pergunto é: qual que foi o diferencial aqui nessa situação? Porque, seguindo o padrão da religião que cada um deles seguia, isso aqui não ia mudar nunca. E eu queria que você pensasse para a sua vida, né, para a nossa vida e para as nossas relações. A lição aqui que nós temos, queridos, é que o elemento que fez a diferença aqui e que faz a diferença no que diz respeito aos relacionamentos que nós temos é a presença de Jesus. O elemento que alterou as concepções aqui foi Jesus. Se Jesus não estivesse ali, eles iam continuar com a mesma expressividade religiosa, iam se atacar de maneira relacional, iam continuar se odiando, mas a presença de Jesus aqui ensina uma lição superior. E a outra realidade que se impõe aqui, e do porquê Jesus, Cristo é tão importante para as nossas relações, é porque, queridos, o amor é algo que nós, como seres humanos, nós precisamos e nós expressamos. Mas o fato é que não é a nossa natureza básica. A nossa natureza essencial não é amar. O amor é algo que nós possuímos, não algo que nós somos. Então, o amor, ele só vai residir em nós e só vai operar por meio de nós através da presença do Espírito Santo em nós, que produz o amor verdadeiro. Agora, a maravilha dessa questão aqui é que, em contraste com a natureza humana, Deus, por outro lado, ele não tem amor. Deus é amor. Essa é a grande diferença. Então,
a atividade de amor de Deus, na verdade, flui da natureza de quem Ele é. Quando Deus ama, Ele está simplesmente sendo quem Ele é: amor. E quando nós encontramos e caminhamos com Jesus, então, as nossas relações são curadas porque o amor cura as diferenças. O amor é tolerante. É isso que 1 Coríntios capítulo 13 nos ensina. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não deseja o mal. O amor não se regozija com a injustiça. E esse amor nós só recebemos na relação com o Senhor. Só se Jesus estiver presente em nossa vida, aí sim nós teremos condição de amar, de ser paciente, de ser tolerante com aquele que é diferente de nós. Porque Ele é a fonte, Ele é o amor. E se nós estivermos então conectados com Ele, o Espírito Santo produz em nós o fruto do Espírito, que é amor, paz, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. As nossas relações são curadas e a nossa religiosidade, ela se torna saudável quando a gente está conectado com o Senhor. E aí eu encerro fazendo algumas perguntas aqui. Nas suas relações, você aumenta a beleza e a alegria do seu próximo ou você ajuda a diminuí-las? De alguma maneira você encoraja as pessoas em direção à maturidade ou você as desanima? Você insiste para que as pessoas procurem a santidade ou você as empurra para a direção do pecado? As pessoas que convivem com você estão mais puras ou mais contaminadas como resultado dessa interação? Eu encerro aqui, queridos, com uma expressão que eu fiz aqui para a gente fechar essa reflexão. O amor verdadeiro sempre nos conduz para a prática da paciência e tolerância, porque o amor, ele sempre procura tornar as pessoas mais saudáveis e mais maduras do que quando as encontrou. Essa é a obra contínua do amor de Cristo em nossa vida. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a vivermos, relações baseadas no amor. Porque é isso que todos nós precisamos. Nós precisamos de amor, precisamos ser amados, compreendidos, tolerados em muitos aspectos, mas a gente precisa saber também que as pessoas que convivem conosco, por mais diferentes que sejam, elas também carecem da mesma necessidade que nós, de serem amadas de maneira verdadeira. E nós temos a oportunidade, o privilégio de obedecer a Cristo, amando as pessoas assim como Ele nos amou, inclusive amando os nossos inimigos. Feche seus olhos. Mais uma vez, Senhor, oramos, gratos por Sua palavra, e pedimos que o Seu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, para que tenhamos interações, ó Deus, relacionamentos saudáveis, que construam a maturidade, que construam a beleza, aquilo que é positivo na vida